Oi, o meu nome é Lucas Gama, Gama com 2 M's, e esse aqui é o GamaCast. O mês do orgulho está chegando ao fim, e aqui no GamaCast a gente falou sobre tanta coisa, sobre como é importante sermos representados, sermos bem representados, já dei dicas de filmes, séries. Eu acho que nada mais justo do que a gente encerrar esse mês com recomendações de livros LGBT que você precisa ler. Claro que são recomendações com base no meu gosto pessoal, e quando eu falo que você precisa ler, nada mais é do que eu dizendo que são histórias e personagens que talvez você goste de acompanhar ou se identificar, mas eu aposto que muitos aqui não vão exatamente mudar a sua vida, nem te elevar a outro patamar espiritual. Eu vou fazer assim, eu vou falar o título do livro, quem escreveu, eu leio a sinopse e aí sim eu falo com as minhas palavras porque eu acho que esse livro deveria ser lido por você. Pode ser? E a nossa listinha começa com Inferno Astral, escrito por Vitor de Castro. Esse autor aqui você talvez até já conheça porque ele é dono do canal Deboche Astral. Sabe aquele que faz várias piadas e referências com signos? É um canal mega LGBT, cheio de representatividade, muito bom humor, muita inteligência, porque, sério, eles são muito inteligentes. Eles sabem fazer piadas com coisas que você nem imagina, com relação a signo mesmo. E que também se posiciona super bem, principalmente lá no Instagram. Direto o Vitor posta sobre reflexões que a gente tem que fazer, tem que cobrar, e eu acho que tudo isso é super importante, sabe? É muito legal acompanhar uma pessoa e ver que ela tá super por dentro de várias questões sociais e que tem um destaque bem positivo entre pessoas LGBT, porque a gente precisa e merece pessoas assim, né? Vamos então para a sinopse de Inferno Astral. Lucas é ariano. Bom, isso já diz muita coisa, né? Mas vamos lá, um pouco mais de informação. Lucas é apresentador de um programa de TV de muito sucesso. Nele, recebe convidados e adora falar de assuntos polêmicos. O público enlouquece quando ele começa a debochar dos entrevistados, que nem sempre ficam muito felizes com isso. Em um dos programas, Lucas resolve debochar de uma astróloga, Dandara. Acontece que ela não é uma astróloga comum e, como punição, joga uma maldição no apresentador. Pelos próximos 12 dias, daquele até o dia do aniversário do Lucas, ele despertará com as piores características de cada um dos signos. Se não conseguir se tornar uma pessoa empática até lá, o ciclo da maldição se repetirá para sempre. Como se não bastasse, Lucas é um cara super consumista e agora tem uma dívida milionária para pagar um agiota misterioso. O prazo máximo para o pagamento, adivinhe, dali a 12 dias. Então assim, a gente já sabe, né, que a gente percebe pela sinopse que é uma leitura bem divertida, é muito engraçado. Desde que foi anunciado eu fiquei super empolgado para ler esse livro. Eu ganhei ele de presente, acho que de Natal ou foi aniversário. Aí não lembro mais. Mas eu adorei, é uma leitura muito leve, é divertida, é cheia de referências. E toda hora eu ficava pensando, poxa, bem que podia virar um filme isso aqui, né? Eu posso até estar errado, mas eu não lembro de ter lido algo parecido com essa pegada de signos e tal, porque dá pra ver que é alguém que sabe do que tá falando, que se diverte escrevendo, e que os personagens se divertem a gente também. Não é nenhuma leitura complexa, não tem nada de outro mundo, eu acho que é bem fácil de agradar todo mundo, sabe? Diferentes tipos de pessoas, de diferentes idades. Teve uma coisa que me deu uma travada, que é que o livro tem muitas referências, e como ele é apresentador, né? Tem muitos convidados especiais. E aí aparecem umas pessoas famosas, só que eu sou muito desligado, tipo, muito mesmo. Eu não sei o nome de ninguém, eu não sei os memes, eu não sei quem canta, qual música tá fazendo sucesso, eu não sei nada dessas coisas. Então, às vezes, ele citava alguém do livro e eu tinha que pesquisar e aí descobria quem era, né? Se era uma cantora, se era um youtuber. Pra você talvez seja até um pouco positivo esse ponto, né? Talvez como você conheça muito mais coisas do que eu, seja até bem mais divertido. Mas eu fiquei um pouco perdido, isso me tirou um pouco da história que eu já estava envolvido, mas nada que vai estragar o livro, né? Se você não conhece também, você pesquisa ou você vai lendo, porque os personagens estão ali mais para que você se identifique mesmo e identifique aquele universo. Mas não são personagens que vão mover a trama, sabe? Você consegue ler numa boa. Eu é que sou uma pessoa idosa, né? Afastado da cultura pop, então eu sou um desastre para poder identificar todas essas referências. Agora a gente vai para um livro mega necessário, mas é bem pesado. Pesado principalmente porque é uma história real. É uma biografia de uma personalidade que ficou famosa, eu acho que principalmente no YouTube mesmo, por causa de um bordão que virou meme. E o bordão era: "E disseram que eu tava na pior." E teve boatos que eu ainda estava na pior. Se você tá na pior, porra, que quer dizer tá bem, né?
Você sabe de que eu tô falando, né? Luísa Marivac. Eu li Eu Travesti, Memórias de Luísa Marivac, que foi escrito pela própria e por Nana Queiroz. E foi até engraçado, porque eu abri o livro e eu pensei assim, vou ler só um capítulo pra ver como é que é, né? E amanhã eu pego com calma pra ler. Eu juro que eu li metade do livro de uma vez. É muito curto o livro, eu acho que não passa de 200 páginas. A leitura é mega fluida. Mas antes de eu ir atropelando todo o roteiro que eu tinha planejado aqui, né? Vamos ler a sinopse com calma antes da gente comentar um pouquinho sobre o livro. Eu Travesti é a biografia da travesti e ativista Luísa Marivac, coescrita com Nana Queiroz, autora de Presos que Menstruam. Luísa Marivac nasceu em Minas Gerais e assumiu-se travesti aos 17 anos. Além dos tradicionais traumas associados à transição de gênero em uma família conservadora e de classe baixa, foi abusada sexualmente na infância, levou 7 facadas aos 16 anos e foi vítima de tráfico sexual na Europa antes dos 20. Prostituiu-se, foi estuprada e presa mais de uma vez. Resiliente, reergueu-se, reinventou-se, viveu grandes amores e grandes decepções, acolheu travestis como filhas e amigas, perdeu tantas outras para as drogas e AIDS, a brutal violência do gênero, a cafetinagem e reconstruiu a vida mais de uma vez. Em Eu Travesti, Luísa Marivac relata episódios cômicos e trágicos, relações polêmicas e encontros que mudaram sua vida. Alçou-se à fama depois que viralizou no YouTube um vídeo seu com o bordão "E disseram que eu tava na pior". Mas logo descobria que a celebridade instantânea não traz apenas coisas boas. Em um país onde muitas travestis têm a prostituição como único meio de ganhar a vida e não chegam a completar 40 anos, Luísa Marivac conta sua história repleta de episódios de dor, traição e perda, mas também de superação, força e transformação de sofrimento em energia para lutar pela mudança do mundo para mulheres que nascem como ela. Como um, abre aspas, pedaço de picanha entre as pernas, como costuma brincar. Ativista das travestis, trabalha para combater o preconceito com humor e diálogo franco. Seu canal no YouTube, principal forma de comunicação com seu público, possui mais de 80 mil inscritos. Com a premiada jornalista e autora Nana Queiroz, Eu Travesti constrói um relato a 4 mãos, visceral e poético, sobre a trajetória de Marivac dedicado a todas as travestis que nunca viveram para contar suas histórias. Deu pra sentir, né, sobre o que é esse livro, né? E lembra quando eu falei que é um livro pesado? Gente, eu não sei como que é a vida de você que tá aí ouvindo, não sei da sua vivência, seu círculo de amigos, mas eu sou mega privilegiado por vários motivos. Eu não sou rico, muito longe disso, com certeza, mas eu moro numa cidade famosa, turística, cheio de oportunidades para trabalho, cursos, tem muita representatividade, ainda mais hoje em dia, né? Pra mim, né, que sou gay, branco. Então eu mergulhei numa realidade que eu vi assim em filmes, alguns documentários e tal, mas é muito diferente quando a gente lê. É uma experiência bem mais profunda, bem mais próxima do que ela passou, sabe? É doloroso. Eu chorei o livro inteiro, gente. Tinha horas que eu parava e ficava pensando em como deve ter sido determinada coisa que ela conta nas páginas, né? E quantas pessoas estariam passando por situações parecidas agora. Ai, gente, sério, que vergonha de viver num país que mais mata travesti e pessoas trans no mundo. Isso é surreal, gente. Ser LGBT aqui não é crime. Então como é que um país que tenta lutar por respeito, inclusão, representatividade, ainda é o mesmo país que mata os nossos? É doloroso demais, é uma vergonha. E eu não preciso dizer, né, que o livro tem vários gatilhos, mas eu acho que é uma leitura super válida porque ela é real. A Luísa conta, inclusive, sobre o processo de silicone em clínicas não legalizadas, agulhas reutilizadas, produtos perigosíssimos. Enfim, coisas que eu nem sabia direito como era. Eu ouvi uma informação aqui e ali, mas ela explica certinho. Ela conta até sobre seus momentos de sorte, né, por não ter tido doenças sexualmente transmissíveis, o agravamento de sequelas por causa desses métodos, né, de silicone. Ela fala muito sobre sociedade também, sobre como ela era vista antes, durante e depois do processo de transição, como as pessoas tratavam ela, passaram a tratar. É uma realidade tão real e ela é compartilhada por tantas pessoas, mas ao mesmo tempo é uma realidade que parece que não ganha voz como deveria ganhar. Eu fui pesquisar e a Luísa tem 44 anos, ou seja, ela atravessou décadas numa sociedade como a nossa, né? Então ela tem um olhar pessoal e real de como a sociedade foi mudando, que foi melhorando, que não mudou nada, né? Onde ela chegou, onde ela quer chegar. E uma coisa que eu já estava quase esquecendo de comentar, eu falei que é um livro pesado, mas ele tem seus momentos de vitória, de conquistas, de superação. Também tem uma personalidade própria nas palavras que, olha, é até engraçado, né? Porque é quase poético. Ao mesmo tempo que carrega, né, todo esse peso, também tem um pouco de bom humor.
E de repente você até tá perguntando assim, nossa, mas como é que um livro cheio de assunto sério, cheio de questões pesadíssimas, pode carregar humor? Gente, só lendo. E aproveita porque o livro tá pela metade do preço lá na Amazon, tá? E aí você me conta depois o que você achou. E a gente chora juntos, porque eu adoro comentar sobre os livros. E é uma recomendação que vale muito a pena. É muito legal esse livro. É muito importante. Quer dizer, é legal assim, né? Porque ele é importante. Não porque ele é leve. Ele é bem pesado mesmo. Então fica de olho aí nos gatilhos. E eu não posso falar de livros LGBT e não citar nenhum livro meu, né? Por isso, a terceira recomendação de hoje é meu conto Na Idade de Amar. Ele foi escrito por esse lindo que está conversando com você agora e publicado de forma independente lá na Amazon em 2020. Primeiro vamos para a sinopse. Após ser feliz por 30 anos em um casamento, Carvos se vê preso na dor de ficar viúvo. Perdido no luto, ele se afasta dos seus filhos e se isola, se questionando se um dia poderá ser feliz, se poderá se conectar com a sua família, com outras pessoas e com si mesmo. As coisas, no entanto, podem mudar quando seu coração bate mais rápido por outro homem. É muito engraçado porque eu percebo dois tipos de leitores para esse conto. Uma parte quer ler achando que vai ser um conto romântico sobre um cara que se descobre bissexual já na fase adulta e tal, mas na verdade, o foco não é a vida amorosa dele. Tem outra parte que entende isso e que até me manda mensagem para debater sobre toda essa complexidade de amar. Porque eu acho que todo mundo já deve ter tido contato com pessoas que amavam de forma diferente. Por exemplo, eu amo a minha melhor amiga, eu falo isso pra ela às vezes, ela fala isso pra mim também, a gente se apoia em tudo, ela é a primeira a ouvir cada episódio do podcast, mas eu também tenho amizade com quem nunca falou esse tipo de coisa, sabe? Nem eu nunca falei pra eles, e nem eles falaram pra mim, sabe? Sabe aquela pessoa que demonstra que ama, mas não fala? Esse conto ele é curtinho, eu acho que tem umas 25 páginas, mas ele trata justamente disso, das várias formas de amar. Então, no decorrer das páginas, a gente vai ser apresentado alguns personagens e todos eles vão trazer um tipo específico de jeito de amar. Tem o próprio Carlos, né, que tem esse amor romântico pela esposa, tem esse afeto por ela mesmo depois que ela morre e que fica muito difícil para ele lidar com a perda. Tem a filha dele, que é quem aparece, né, para convidar ele para ir para a igreja, porque é onde ela conseguiu ajuda para lidar com o luto. Tem o filho dele também, que apesar dos problemas pessoais com o pai, as discussões do passado, ele culpa o pai pela morte da mãe e tudo, ele vai também para a igreja. Então ele também demonstra uma forma de amor. Porque no final ele até faz uma coisa bem legal, eu não vou contar o que acontece, mas ele faz uma coisa que não deixa dúvidas que ele tem uma relação com o pai conturbada, mas sim, ele tem realmente um amor ali também. E tem sim esse interesse romântico numa conversa bem importante sobre a dificuldade de se descobrir, de ter seu tempo, de se permitir conhecer outras formas de amar, né? Que é com esse cara que ele conhece na igreja. Então tem sim essa conversa. Mas aquela dali é uma forma de amar, sabe? É uma forma que apareceu. Essa forma não é mais importante que o amor do pai pela filha, do pai pelo filho, né? Não é só uma outra forma de amar. Esse não é o ponto principal. Não é sobre isso, entende? E também tem o próprio amor à fé, né? Porque tudo isso acontece na igreja, que é um lugar que esses personagens respeitam e consideram muito. Então você percebe que o conto é muito mais do que se descobrir bissexual e se apaixonar. Até porque o conto acontece em 1 ou 2 dias, então o foco nunca foi falar sobre encontrar o verdadeiro amor ou nada do tipo. É sobre o Carlos entender que existem outras formas de amor ao redor dele, há outras pessoas amando ele, e que mesmo que uma dessas formas de amar, né, uma dessas pessoas tenha morrido, o sentimento é algo muito maior, muito mais complexo, e que não pode deixar de existir assim. É sobre o Carlos entender que ele pode se permitir amar e ser amado, independente de como isso vai acontecer. E agora a gente vai deixar as coisas um pouco mais tensas por aqui. Lembra que eu comentei em um dos episódios do podcast que livro LGBT tem em vários gêneros? O pessoal às vezes pensa que é só romance, mas o protagonismo LGBT pode estar presente em qualquer gênero literário. Inclusive, esse próximo da lista está no terror. Eu adoro livro de terror, tanto que eu escrevo umas coisinhas aqui e ali, né? E eu preciso recomendar, de novo, porque sempre que eu consigo eu tô recomendando esse livro, que é Os Hereges de Santa Cruz, do autor Eric Cobra. Eu acho que é assim que se fala, porque você também consegue encontrar pelo nome do autor Henrique Coimbra, que é a versão que eu tenho, inclusive. Ele tem um canal no YouTube chamado Henrique Sem H, e que já me ajudou muito. Ele não sabe, né? Claro, ele não me conhece. Mas ele me ajudava em dias difíceis, porque tinha vários vídeos engraçados lá no canal dele, conversas bem profundas, coisas pessoais sobre ser LGBT, sobre preconceito na comunidade, coisas sobre psicologia. Nossa, eu tava toda semana no canal dele. Acabou que ele se deu um tempo para cuidar da própria saúde, na saúde mental, porque rede social é um inferno,
Se você não descobriu isso ainda, um dia você vai descobrir. E agora ele posta menos, né? Tá lá de vez em quando, mas ele ainda tá postando. E vamos então para a sinopse de Os Hereges de Santa Cruz, volume 1. 3 roqueiros odiados pelo bairro iniciam um pandemônio de sangue, drogas e luxúria quando alugam os próprios corpos para motoqueiros ocultistas em troca de poder para se vingarem. Os Hereges de Santa Cruz é uma ficção literária de fantasia sombria sobre jovens roqueiros praticando magia cerimonial, evocando e banindo espíritos usando sangue, sêmen e animais mortos numa periferia real do Rio de Janeiro. A facilidade em fazer chover sem parar, de levantar dos mortos após overdoses de drogas ou de controlar as ações de pessoas descartadas após o sexo, não vem sem cobranças que rasgam feridas grotescas para lembrar que ainda há débito a ser quitado, e que nenhum herege está a fim de pagar. Ele conta que se inspirou nos filmes Os Garotos Perdidos, Jovens Bruxas, A Bruxa de Blair, ou seja, são aqueles filmes que fizeram sucesso nos anos 90 e que trazem todo esse visual adolescente meio sombrio, sabe? É um livro pesado, eu já aviso logo, o próprio autor deixa um aviso logo na primeira página, porque, sério, gente, tem muita cena violenta, é muito bem detalhado, é bem escrito, tem coisas grotescas e assustadoras, mas que eu acho que merecem estar nessa lista, porque ele traz um diferencial de colocar protagonistas LGBT dentro de um universo mega sombrio e que a gente cresceu, pelo menos eu cresci, vendo esses personagens ou como uma pontinha aqui ou ali, ou de repente nem entrando, sabe? Não tinha muito LGBTs em filmes de terror e slasher, por exemplo, sabe? Esse livro não é um slasher, mas ele traz uma ambientação bem sombria, sabe? Talvez você não goste de livros de terror ou com essa temática ocultista e tal, mas o autor mostra que entende muito bem do assunto. Ele provavelmente estudou bastante sobre o tema, ele fez suas pesquisas, conseguiu equilibrar muito bem o que é real e o que é ficção dentro de toda essa parte de esoterismo, principalmente. Para quem não sabe, eu sou wicano. Qualquer dia eu até comento aqui sobre isso, eu faço um episódio sobre isso aqui no podcast. Mas assim, eu tô frisando isso porque eu reconhecia certos elementos que ele colocava no livro, informações sobre cristais, feitiços do amor e tal. Só que, claro, né, que ele põe uma exagerada imensa para tornar o livro mais interessante. Não tem nada a ver com a Wicca, é sempre bom ressaltar, porque às vezes o pessoal não conhece, aí joga no Google o que é Wicca e vê um monte de informação sem sentido, um monte de bobeira. E o livro é quase uma Wicca ao contrário, eu diria. O próprio livro dá várias alfinetadas na religião Wicca. Mas é sempre bom lembrar que é tudo ficção. Na vida real ninguém levanta dos mortos, os rituais é tudo coisa de Hollywood, né, com sangue, sei lá o que, com gente flutuando. Mas o autor criou umas coisinhas aqui e ali que são tão bem explicadas que parece até que é um relato real mesmo. Os personagens falam de sexualidade de forma adolescente deles, às vezes até um pouco inconsequentes, mas é muito bem representado, eu diria. São personagens LGBT de importância, num papel de protagonistas e antagonistas ao mesmo tempo, porque tem todo um processo de maturidade que eu acho muito legal. Porque, como o próprio autor citou, ele se inspirou em vários filmes dos anos 90. E era uma época, né, anos 90, começo dos anos 2000, que os filmes e as séries adolescentes focavam muito no desenvolvimento muito detalhado de cada personagem, né? A gente via todo o processo, muitas vezes eram os anos na escola, o que eles queriam fazer. Esse livro, ele tem essa pegada adolescente anos 90, sabe? Eu acho que eu consegui identificar muitos elementos dos anos 90 nesse livro. Eu gostei muito. Se você gosta de livros de terror, ou então se ficou com vontade de ler, dá uma conferida, coloca ele na sua lista, depois me conta o que você achou. É um dos livros que eu mais gostei, foi uma das melhores leituras do ano. Tá maravilhosa do mês do orgulho, vamos falar de outro livro meu. Ah, mas numa lista de 5 recomendações, citar 2 seus não é trapaça? É, sim. Mas, como eu sempre falo, se eu não divulgar meus bebês, quem é que vai? E, inclusive, essa recomendação vem 4 vezes mais orgulhosa porque eu tô falando de uma série minha que se chama Era Uma Vez, disponível lá na Amazon e de graça para quem tem o Kindle Unlimited. Eu também não vou ficar me elogiando e dizendo que o livro vai mudar a sua vida, então eu vou só ler a sinopse de cada um dos 4, tá bom? A série Era Uma Vez conta até o momento desse episódio, né, que tá sendo gravado, ou seja, junho de 2022, com 4 títulos que não se interligam, ou seja, cada um tem uma história própria e você lê na ordem que quiser e quais títulos quiser, mas tomara que você leia todos. Vamos por ordem de lançamento. Lá em novembro de 2020, eu lancei Era Uma Vez na Quarentena. Esse é o menor conto de todos, tem só 16 páginas, e ele conta a história de 2 garotos que tinham a mesma idade, moravam no mesmo prédio, em apartamentos um ao lado do outro,
e que, embora se vissem todos os dias por alguns poucos minutos dentro do elevador ou então se cruzando nos corredores do condomínio, não se conheciam de fato, nem mesmo trocavam mais do que cumprimentos básicos do cotidiano. Quando a pandemia os obriga a encarar o novo normal, eles descobrem quantas coisas em comum possuem um com o outro, e uma amizade divertida surge em momentos de reflexão. Tudo isso através da sacada deles. Então é muito legal. Eu sei que eu escrevi, né? Então é claro que eu vou achar legal. Mas é porque eu acho que a pandemia mostrou muito isso, né? A gente faz muitas coisas no automático, a gente não presta atenção nos vizinhos, na rua. A gente sai muito focado, né? Eu moro numa cidade grande, perigosa, né? Então, quando eu saio, eu fico sempre atento. Quem tá perto de mim, onde é que tá o meu celular, sabe? Se eu tô fazendo alguma coisa que supostamente eu não deveria estar fazendo, chamando a atenção de bandido ou coisa do tipo, eu sou meio paranoico, gente. Eu sou maluco. E eu acho que a pandemia fez a gente refletir um pouquinho sobre coisas mais simples que a gente ignora no nosso dia a dia. E eu acho que é isso que eu queria passar, sabe? Tanto que é um conto super tranquilo, é um conto só sobre essa relação, né, essa percepção desses dois meninos e sobre essa amizade que pode ir nascendo através de uma coisa que ninguém previu, né, que era a pandemia, a quarentena. Um mês depois, finalzinho de dezembro de 2020, eu lancei Era Uma Vez no Ano Novo. A sinopse é assim: Arthur só queria passar a virada do ano de uma forma diferente do que de costume. Então ele e seu melhor amigo, Cabelão, mesmo morando bem longe, decidem ver a queima de fogos de Copacabana. Mas a viagem é longa e vários empecilhos acontecem, inclusive um possível romance. Esse conto aqui é engraçado porque, gente, o pessoal comenta muito, né, sobre ir pra Copacabana, ver a queima de fogos e tal. Olha, deve ser legal, mas eu, morando aqui, nunca fui. Gente, Copacabana enche muito. Tipo, são literalmente milhões de pessoas na areia. Claro que tem show de graça, tem um monte de coisa, mas, gente, se você não gosta de tumulto, música alta, fogos de artifício, que é o meu caso, eu não gosto de gente, eu não gosto de barulho, eu não gosto de multidão. Então, assim, não tem por que eu aparecer em Copacabana no Ano Novo. Porque, gente, sério, é um fervo ali, é um inferno. Você tem que gostar muito do que está fazendo. É bom você ir com amigos também, né? Porque você se enturma mais e tal. Mas assim, a grande questão é que é muito longe da minha casa. Nossa, muito longe. Se eu tiver que marcar, sei lá, 2 da tarde em Copacabana, eu madruguei. Madruguei, que eu tenho que acordar cedo, eu tenho que me preparar. Eu tenho que pegar sei lá quantos ônibus. Eu nem sei como é que faz pra chegar lá, se eu tenho que pegar trem, ônibus, metrô, tudo isso. Então assim, é isso que acontece. É todo esse caos que acontece nesse conto. É um conto bem curto também, deve ter umas 30 páginas só. E aí a gente tem um salto no tempo, né? Porque eu só fui lançar outro conto dessa série lá em outubro de 2021, que era o conto de Halloween, Era Uma Vez no Halloween. A sinopse é essa aqui. Cauê está entediado em casa assistindo televisão, quando o relógio anuncia meia-noite e o espírito de Igor, um jovem que morou ali antes dele, aparece no seu quarto. Cauê reconhece que deveria ficar com medo ou assustado, mas a presença de Igor logo lhe traz conforto e empolgação, especialmente quando se vê diante de um desafio. Descobrir o motivo dessa experiência sobrenatural antes que o Halloween acabe, o Igor pode ficar preso entre os planos espirituais para sempre. À medida que passam aquele dia juntos, descobrem sentimentos ainda não explorados, mas que talvez não sejam suficientes para resolver o mistério. Para ajudar a divulgar esse conto, eu fiz um trailer lá no YouTube, tá lá no meu canal, Lucas Gama com 2 M's. Ou então você pesquisa por Era Uma Vez no Halloween, trailer, book trailer, deve estar alguma coisa assim. E que tem eu dublando o menino, ó, que coisa chique, né? Então dá uma passadinha lá, tomara que você goste, tomara que você se interesse, e depois me conta o que achou. Em dezembro de 2021, eu lancei Era Uma Vez, a lista do Natal Perfeito. O título que eu queria já tinha sido ocupado por alguém, então tive que mudar um pouquinho, mas eu adoro esse título, eu acho que é maravilhoso, a capa tá linda, gente, modéstia à parte. E a sinopse é essa. Fernanda e Rafaela estão animadas para passar o primeiro Natal com a filha, Júlia, mas quando encontram uma listinha que a menina fez de como seria seu Natal perfeito, decidem realizar todos os itens, mesmo que pareçam impossíveis de cumprir. Gente, é um conto bem natalino, é bem curto, é divertido, eu acho que tem um pouco de energia que eu lembro de quando era criança. Eu fazia várias listinhas de Natal quando era criança, a gente colocava o que a gente queria ganhar, né, a gente recortava da revista e colocava dentro do tênis e botava na janela. Nunca ganhava, mas a gente colocava. São todos contos leves, divertidos, com protagonismo LGBT da forma mais respeitosa possível. Eu escrevi cada um deles com muito carinho, com muito cuidado.
Eu espero que você tenha se interessado, que possa dar uma passada lá na Amazon. E depois que ler, me conta o que achou, faz um comentário ou uma resenha lá na Amazon, no Scoob também, porque isso me ajuda muito. Recomenda para os seus amigos, posta sobre o conto nas suas redes sociais, nos grupos que você participa, manda para alguém que você acha que vai achar legal, recomenda para youtubers, pessoal do Instagram, gente, recomenda. Qualquer uma dessas coisas que você fizer já vai estar me apoiando e me ajudando muito, vai estar me incentivando como autor nacional e como pessoa LGBT, porque o meu sonho é viver escrevendo esse tipo de história até o último dia da minha vida. É isso, o episódio acabou. Obrigado por ter ficado até aqui. Tomara que você tenha gostado. Tomara que esteja aqui no próximo episódio também. E você já sabe onde pode me encontrar nas redes sociais. E se não sabe, anota aí. Lá no Instagram é @gama.lucas e no Twitter é @lga_gama. Gama sempre com 2 M's, hein? Não pode esquecer. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Um beijo.